Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos falar da aula 3. A aula 3 vamos tratar de suinocultura parte 1. Galerinha, agora nós vamos iniciar aquela imersão no processo da pecuária de suíno. Então, pega o material aí que o professor presencial já entregou para vocês. Vamos seguindo lâmina por lâmina, tá bom? Assim que eu finalizar, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido e teremos exercícios. Meu diretor, na tela. Aula 3.1. Sobre o que, professor? Vamos falar de suinocultura. Mas olha só, aqui nós vamos fazer uma introdução dos porcos. Como assim, professor? Dentro da pecuária de suinocultura, quais são as raças indicadas para o plantel? O manejo de produção, manejo de reprodução, manejo que devemos realizar ao nascer, após o nascimento, o escamoteador e o manejo dentário. Pessoal, esses manejos aqui, ó, todos são referentes à maternidade. Ou também a creche, tá bom? Então vamos lá, primeiramente aqui, ó, suinocultura, manejo e criações. Professor, a suinocultura é a parte da zootecnia que trata da criação de suínos, que são porcos, produção de alimentos e derivados. Então, do suíno, pessoal, a gente não tem somente aí a carne, mas tem os derivados. Então, manejo de produção. Primeiro, vamos entender aí quem faz parte da granja. Às vezes nós chamamos de granja. Quem faz parte aí, professor Jefferson? Então, ó, primeiro, para mim, meu diretor, nós temos que entender aqui, nós temos alguns representantes. Então, olha só. Na suinocultura, nós temos o que chamamos de setorização. Professor Jefferson, o que é a setorização? Nós temos a granja, e nessa granja, na suinocultura, nós temos departamentos ou setores, onde nós vamos encontrar os reprodutores. Aí esses reprodutores, alguns momentos eles estarão juntos no piquete e outros momentos separados. Depois nós vamos ver a maternidade, depois nós vamos ver a creche, depois nós vamos ver o processo de desmame e a terminação. Esse é o setor, isso é a estrutura de uma suinocultura. Mas no setor de criação, os reprodutores, nós temos o macho e a fêmea. Macho é chamado de cachaço, varrasco ou varrão. E a fêmea, professor? Porca ou matriz. Mas, professor Jefferson, quando nós falamos porca, são as fêmeas que não ficarão, elas não são selecionadas para a reprodução. As porcas, elas vão para a terminação junto com os machos, que vão para a engorda. Mas essas porcas que apresentarem características para a matriz, quer dizer que são características de reprodução. Vocês podem até pensar, professor, quais são as características de uma boa matriz? Uniformidade da lactância. São as glândulas mamárias uniformes. Homogeneização da cria, quantidade de filhotes, menor... Como é que eu posso falar? Você pode falar com as palavras, Jefferson. Menor índice de mortalidade de recém-nascidos. Natimortos, era essa palavra que eu estava procurando. Menor índice de natimortos. Outra, mansidão. Ela tem que ter essa característica de mansidão para melhor manejo. Então, são características que nós procuramos em uma matriz. Claro que nós também temos maternidade. Por quê, professor? O cuidado que essa fêmea tem com os filhotes.
São características importantíssimas que têm que ser observadas numa fêmea. Macho são as características também de você ter a docilidade do macho para poder fazer o manejo e também características de carcaça, tá bom? Como o que, professor? Peso, ganho de peso em menor tempo, características genéticas que vai depender da raça. Eu estou falando em relação a uma carne mais magra e uma carne mais gordurosa. E carnes marmorizadas. E aí já tem a ver com a raça, tá? Ou com a raça, porque aí já é questão genética. Na tela, meu diretor. Professor, então, tá bom. Essa lâmina que eu mostrei para vocês fala de reprodutores. Mas as raças, quais são as raças? Nós temos aí, pessoal, o Duroc, pelagem vermelho cereja. A pelagem, no texto, em qualquer livro de sinocultura, você vai encontrar cerejo vermelha ou vermelho cereja. Mas a gente olha aí e pensa em quê? Marrom. Por quê, professor Jefferson? Não sei. Mas essa é a definição. O Duroc, pessoal, tem um comprimento e profundidade corporal. Orelha, tamanho médio e são caídas. O focinho semi-retilíneo apresenta excelente taxa de crescimento e rendimento de carne. Então, para nós, o Duroc tem uma característica que nós queremos como macho. É impressionante que o Duroc tem fêmea e tem macho. A fêmea, pessoal, é essa aí, ó, que está comendo. E o do macho é o que está na tela superior, tá? A figura de baixo é uma fêmea superior ao macho. Só que impressionante que a maioria das vezes o Duroc ele é mais usado macho na criação. Ele mistura o Duroc com outra raça. Poucas vezes é a fêmea que a gente usa. Então as fêmeas são... O senhor está querendo dizer o quê? As fêmeas são... Quando nasce uma fêmea, ela é botada para engorda. Agora, quando eu quero uma característica do Duroc no meu plantel, eu pego o macho. E o que é interessante no Duroc? É a taxa de alto rendimento em desenvolvimento de massa, de carcaça. Quando eu falo carcaça, é músculo, ganho de peso. E é uma carne magra, não é uma carne gorda. Então ele tem uma taxa de crescimento de carne elevada em menor tempo. Então essa característica a gente consegue embutir em outros filhotes. Como Hampshire, Landrace, Wessex, Lajoie, aí tem o Duroc aí e o Pietran. Primeiro, pessoal, quais são as mais utilizadas no Brasil? São todas, né? Mas, por exemplo, o Sul depende. Gente, olha só. O Hampshire, o Pietran e o Wessex, eles são... Tira o Pietran, mais gordura, mais para óleo, banha. Lajoie, ele é muito parecido com o Landrace. Só que o Lajoie, ele é um pouquinho mais rosado, isso é verdade. E o Landrace, ele é menos rosado, ele é mais pálido, perfeito. Outra característica, o Lajoie tem a orelha para cima. A orelha dele é levantada, do Landrace é para baixo, cobre os olhos, tem essas diferenças. O Landrace, o focinho tem uma curvatura, se você perceber. O Landrace não, o Landrace é retilíneo, não tem uma concavidade. Para mim, meu diretor, dá para perceber aí que o Landrace ele tem uma esse aqui, ó, o Landrace, ele tem uma concavidade. Lá o Lajoie não, é retilíneo, esse é reto. Tá? E a orelha. Professor, em uma granja, muitas vezes você pode ver os filhotes parecendo Landrace, mas ele é misturado. Ou com Duroc ou com Pietran. Aí a gente entra na questão da reprodução, manipulação genética empírica. Professor, oi, o que é uma manipulação genética empírica? É quando você conhece as características genéticas expressas fenotipicamente de um animal, você cruza esses animais
fazendo um cálculo, esperando essas características aonde? Na descendência. Então, muita coisa que a gente quer o quê? O Duroc, ganho de peso em menor tempo, tá bom? Esse ganho de peso em menor tempo, o Duroc proporciona para a criação. Landrace, Lajoie, manter a heterogeneidade do plantel, tá bom? Claro, tem que verificar no mercado qual é dessas características que mais interessa para ofertar tanto em questão de palatabilidade, sabor e textura. Na tela, meu diretor. Vamos lá. Manejo de reprodução, então. Matriz de Para mim, meu diretor, lembrando novamente, pessoal, as matrizes tem que tomar muito cuidado. Elas vão apresentar determinadas características que nós vamos falar aqui, mas a matriz, ela tem um tempo de produção, um tempo de ninhada. Quantas ninhadas uma matriz nos oferta para quê? Para manter o fluxo de venda, manter o fluxo de abate e utilizar alguns desses filhotes para repor o próprio plantel. Então, meus queridos, quando a gente está falando isso, o que vem na nossa cabeça? Famílias. Como assim, professor? Quantos machos eu tenho que ter para quantas fêmeas? Por quê, professor? Tem que pensar assim, eu tenho um macho e 5 fêmeas. Só que o macho aqui, é pai dessas ninhadas. E eu vou tirar a fêmea dessas ninhadas para cruzar com o pai? Não, porque cai a produtividade. Eu tenho que ter pelo menos 2 machos. Esses 2 machos para que eu mantenha a heterogeneidade do cruzamento. Lembrando, cruzamento entre familiares próximos decai o quê? A produtividade ou ganho de peso. Se não for ganho de peso, vou perder a qualidade de reprodução. E se eu não perder a qualidade de reprodução, eu vou perder a rusticidade, a capacidade, a imunologia desse lote. Eles ficam mais expostos a determinadas variações climáticas, a potenciais patógenos que podem aparecer. Então, isso que temos que evitar, tá bom? Na tela, meu diretor. Então, olha aí, a puberdade na espécie suína ocorre entre 5 a 6 meses de idade. Para realizarmos o manejo adequado dos animais, devemos separá-los, formando lotes do mesmo sexo aos 4 meses de idade. O que é isso, professor? Os animais que serão utilizados para reprodução, eles são apartados. Os animais que não são utilizados para reprodução, eles já são castrados para engorda. Então tem essa separação. Isso tem que ser, essa demanda tem que ser realizada quando? Eu estou falando de marrãs. Fêmeas que serão separadas para repor o plantel. A partir aí do 4º mês. Ah, professor, não é de 5 a 6 meses de idade que inicia? Por que fala 4 meses, as 4 meses? Um mês antes. É porque se essas selecionadas der algum problema, você tem ainda 2 meses para... Pode morrer, você pode ter errado na seleção. Então, tu tem que ter um tempo. Em uma produção, não pode deixar que o fluxo seja interrompido. Como fluxo, professor? Eu tenho 3 porcas para serem substituídas. Um erro antes, eu só tenho 2 para substituir. Aí a quantidade de filhote diminui, não pode. Tem que manter o fluxo. Tá. Então, quando a gente está no processo que a gente define antes e durante a puberdade, que é o processo que a fêmea está entrando... Por exemplo, deixa eu ver se eu auxilio os meus estudantes. Professor, a gente está falando do que aqui,
deve haver a reposição de suas matrizes, considerando com mais de 6 partos ou impróprias para as marrãs. Dependendo, pessoal, para mim, meu diretor, pessoal, aqui, o que eu estou falando aqui? De forma geral, uma matriz, ela tem aí, ó, o que eu considero uma matriz velha? Uma matriz que já está sinalizando que ela não está mais pronta para ficar dando ninhada. Mais ou 6 partos. A partir de 6 partos para cima, mas isso vai depender do que, professor? Isso vai depender da raça. Eu estou falando de forma geral. Tem matriz que consegue me dar aí até 8 partos. Vamos devagar com o negócio. Então aqui eu estou falando de forma geral, tá bom? Por quê, professor? Vamos aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí, mas pessoas antigas igual eu, já ouviram falar assim, olha, não é bom deixar ocorrer a monta, porque em suíno a gente fala monta quando a reprodução ela é natural. O macho sobe na fêmea. Nós sabemos que para manter o fluxo a gente não faz isso. A gente faz por inseminação artificial. A gente sincroniza o plantel de fêmeas. Por exemplo, eu tenho 5 fêmeas. Eu faço a sincronização do cio e naquela semana eu vou fazer a inseminação. Um macho insemina 5 fêmeas. Sem ter que fazer 5 montas. É artificial. E quando a gente tem 10 fêmeas, bota as 10 para entrar no cio e faz a inseminação. O macho não vai ficar montando nas 10. Isso é inviável economicamente e é inviável para manter o fluxo, a monta natural. Mas o que o senhor está falando aqui? A gente está falando de quantidade, como eu considero uma fêmea velha, que ela tem que ser substituída. Tem que tomar cuidado com o quê? Vamos lá. Para vocês me entenderem. Quem tem cachorro, principalmente fêmea, o que a gente fala? Muitas pessoas falam assim, não deixa cruzar no primeiro cio, somente a partir do segundo. Aí que está o negócio. A qualidade da marrã na reposição vai depender dessas decisões. Quando uma fêmea é selecionada com as características padrões, ela tem um padrão de característica de uma matriz, de uma marrã, que ela é pura, no primeiro cio a gente já faz. Agora, olha aí, quando você está adquirindo essa característica, a sua marrã, o seu plantel de fêmea, de matriz, não são puras, com essa característica, você está fazendo um cruzamento para adquirir essa característica, você não faz o cruzamento no primeiro cio. Deixa pular. Isso é quando você está fazendo um melhoramento das suas fêmeas, do seu plantel. Exemplo, não entendi, professor, esse negócio, porque a estrutura morfológica reprodutora de uma porca, o que eu posso falar? Como é que a gente pode falar isso, meu diretor? Exemplo, não é porque eu sou uma menina, eu ovulei, eu estou pronta para cruzar, entendeu? Não é porque uma porca entrou no cio pela primeira vez, ela está pronta para receber. Não. Porque uma coisa é o desenvolvimento anatômico, outra é fisiológico. Isso são diferentes. Isso acontece na humanidade, não é? Na gente? No animal também é isso. Estão me entendendo? Mas, professor, isso pode ser alterado? Pode, quando você padroniza. Exemplo, vamos lá ver se vocês vão me entender. Meu Deus, Pai amado. Tem porca, tem marrã, que foi selecionada, está no teu plantel, tu tem 10. Umas são dóceis, outras não são. Outras têm características de maternidade. O que é a docilidade? Docilidade é que eu, Jefferson, estou cuidando dessas
dessas marrãs que são gestantes e eu estou fazendo a limpeza do local, elas estão lá tranquilas. Eu estou fazendo o manejo de limpeza, o manejo de nutrição nela, porque elas estão em grades, gente, elas não estão soltas. Elas ficam em grades. E aí, ó, aí quando eu falo que elas são dóceis, é porque elas não ficam brabas com a presença humana. E outra, maternidade, além da docilidade, ela tem a característica de ser materna. Ela tem cuidado ao se mexer por causa dos filhotes. Tem marrã que não tem isso. Então eu estou falando, você pode padronizar, você vai selecionando. Você viu que aquela porca não tem essa característica, ela é descartada na próxima gestação. Ela não é, e nem os filhotes são usados. Porque você tem que fazer essa seleção. É a mesma coisa se você vai decidir se o primeiro ou o seu não. Isso são características para que você padronize seu plantel. Tá bom? Na tela, meu diretor. A uniformidade, a quantidade de filhotes também tem que ser levada em consideração. Veja, isso aí a gente está falando de como é que a matriz é selecionada. Quais são as características? Como é que se faz isso? É outro assunto, não nessa aula. Olha aí, ó, deve-se proceder à reposição mediante a seleção e escolha das marrãs. Isso tem aí 25% de melhoria. Outra, pessoal, qualidade do colostro que elas produzem. Tem a granja. Qual é o manejo ao nascer, professor? Isso, ó, para mim, meu diretor, pronto. Até agora, eu sei, calma aí, gente. Essa aula, viu, suinocultura 1, eu estou colocando as características, apresentando alguns manejos e características do plantel, macho e fêmea. Agora nós vamos falar do quê? Manejo ao nascer, tudo de forma muito geral. Nós vamos ter suinocultura 2, suinocultura 3, específico. Como é que eu faço para obter essas características? Porque, professor, numa ninhada eu tenho 25% de possibilidade de ter, 75% de não ter e mais 25%. Como é que o senhor seleciona isso? Como é que eu vejo isso nas fêmeas jovens? Se eu vou botar ela para engorda ou se eu vou selecionar para reposição? Isso é outro assunto, a gente já está apresentando a importância, tá bom? Vamos ver os manejos ao nascer. Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Considerando no pré-parto. O que é isso, professor? As marrãs, as mamães, olha como é que elas ficam. Como é que é a maternidade? Imagina uma porca nessa situação. Ela tem que ser materna. Ela tem que ser o quê? Dócil. Para, ao se movimentar, ó, tem porca que fica em pé, tem porca que fica deitada de um lado, depois ela se vira. E ela tem que tomar cuidado com quem? Com os filhotes. Então, há um manejo pré-parto, onde a gente tem que realizar o quê? A desinfecção de toda a estrutura da maternidade para receber essas... A gente chama de mãe, né? Mães. Verificação das condições do escamoteador. Por quê, professor? As pessoas olham, para mim, meu diretor, as pessoas olham para a suinocultura e imaginam que é um lugar fedorento e um lugar sujo. Não, olha como é que é limpo o setor de maternidade. É um setor, pessoal, limpo, não pode apresentar mosca voando. E outro, tem odor, professor? Tem, mas não é aquele odor de porco. É o odor, como é que eu posso falar? Cada criação tem o seu odor característico. O odor do setor de maternidade é cheirinho de filhote. Então, professor, eu não sou da área, eu não faço ideia. Imagina como é que é o cheirinho de filhote de cachorro. Não tem aquele cachorrinho que tu pega filhotinho e cheira assim o focinho dele, aquele cheirinho de leite? Tem o cheirinho de porco? Tem o cheirinho de porco. Mas é um cheiro de porco
dá para ver que é coisa de bebê, de filhote. Não é o odor que a gente sente lá na terminação. Cada setor tem a sua ambientação. Cada setor é permissível determinadas características. Aqui, além do odor característico, é limpo. Tá bom. Na tela, meu diretor. O escamoteador. O escamoteador, essa caixinha aí, ó, aonde tem uma temperatura para os filhotes. Por que é importante, professor? Porque os leitões, por exemplo, na nossa região, professor, aqui não faz frio. O leitãozinho não pode perder energia para se esquentar, para ele poder desenvolver, porque o leitãozinho está crescendo. Se ele usar a energia para se aquecer, ele vai ficar magro. Mas para que eu vou fazer isso aqui é quente? O escamoteador da nossa região é só na nossa época de verão amazônico, que é essa época chuvosa, que começa no final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai até março, meado de abril, que amanhece frio, a noite é fria, as noites, mas depois à tarde é aquele calor. Então tem que ter... Se o seu plantel tiver cria na época chuvosa, tem que ter o escamoteador. Claro que junho, julho, agosto, setembro, que é um sol para cada um inferno de calor, não há necessidade de escamoteador. Ao nascer, quais são os procedimentos, pessoal? Secar o leite. Ó, você tem que entender, para mim, meu diretor, você tem que entender que se você é criador de suíno e você oferta, vamos supor, a cada 15 dias você tem que abater 200 animais. Cada 15 dias. Então, joguei um aí. Ou a cada 30, abater 200 animais. É o fluxo, vamos supor. Ou a cada 3 meses, 300... Você tem um fluxo. Quantas porcas tem que entrar em parto? Vamos supor que para eu manter meu fluxo, eu tenho 10 porcas entrando em parto, e se eu tenho uma boa marrã, boas matrizes, cada porca me dá aí de 11 a 13 filhotes. Olha a quantidade de filhotes que vai estar nascendo naquela semana. Então, naquela semana, dependendo da época, se é época chuvosa ou se não é chuvoso, você tem que fazer esse procedimento. Secar os leitões. Então, isso é uma coisa que... E outra coisa, que é muito difícil a gente conseguir. Na maioria das vezes, qual é o período que a fêmea entra no parto? Porque elas seguram. Entra no final da tarde para o início da noite, ou no início da madrugada, lá madrugada, amanhecendo, ao alvorecer e ao amanhecer. Quando está entrando a noite e saindo da noite para o dia. É o silêncio, e elas se relaxam e começam a entrar em parto. Então você tem que programar a equipe para fazer esses procedimentos. Dependendo do plantel, isso dura de 3 dias, tá bom? Na tela, meu diretor. Então, primeiro é secar o leitão, tá bom? Depois, por que secar o leitão, professor? Porque muitos, dependendo do clima, se estiver chovendo, não é isso? Outro, para poder retirar o resto da placenta da boca do leitãozinho, do nariz do leitão. Cortar também, né, o cordão ali, ó, o umbilical dele, evitar perda de temperatura corpórea. Reanimar alguns leitões se necessário e depois disso secar, reanimar o leitãozinho com movimentações. Você vai fazer a desinfecção, retirada do cordão umbilical, amarração desse cordão, corte e desinfecção de cada um deles, tá bom? Em média de 13 a 14 filhotes
por animal, dependendo da padronização das suas marrãs. Manejo após nascimento. Esses são os manejos ao nascer e pós-nascimento, professor. Acompanhar a mamada pós-parto. Por quê, professor? Esses leitãozinhos aí estão numerados. Esta amarração da mamada é porque é assim, para mim, meu diretor, no início, pessoal, a porca ela tem as tetinhas assim, não é? Tem leitão que mama na teta aqui, outro mama aqui, o leitão que mamou aqui vai ficar mamando aqui até o desmame. Eles não trocam. Há uma movimentação nas primeiras horas de mamada, mas após isso há uma homogeneização. O leitão que mamou na terceira teta só pega a terceira teta. O que pode acontecer? Aquele leitãozinho mais esgalamido, que termina a mamada dele e quer pegar dos outros. É isso que tem que tomar muito cuidado nas primeiras horas. Por quê, professor? Nas primeiras semanas, antes do desmame, é essencial a nutrição desses animais por causa do colostro. O colostro tem todas as vitaminas, sais minerais e anticorpos que vão proteger esse filhote para que ele possa adquirir uma imunidade quando ele for realizado o desmame e ser retirado da maternidade e direcionado para a creche, que é um outro ambiente, ele tem que estar com as suas características metabólicas e imunológicas aptas para essa transferência. Principalmente a imunologia gastrointestinal, que ele recebe através do colostro. Por quê, professor? Porque aqui, pessoal, a alimentação dele é só, como é que eu falo? Líquida. Depois, a transição não existe igual nós. Nós, seres humanos, comemos líquido, pastoso e sólido. Eles não. É líquido e depois o quê? Sólido. Esse sólido é farelo, é a ração. E essa transição temos que evitar a ocorrência de diarreia. Uma das questões que podem ocorrer a diarreia é uma questão de falha humana ao manejo nutricional. Outra questão é falha do sistema imunológico que foi inadequado durante o processo de mamada do colostro. Na tela, meu diretor. Ok. Eliminar leitões que tenham menos de 70 gramas. Pessoal, esse item, quando você tem um índice muito alto de eliminação de leitão, de porcas, de matrizes que dão filhotes, com menos de 70 gramas, é uma falha na seleção da matriz. Uma boa matriz dá cria uniforme. Uma boa matriz dá cria... Para mim, meu diretor, uma boa matriz dá crias que não necessariamente precisam ser eliminadas desses filhotes. Professor, isso é um erro na seleção da matriz? Pode ser. Aconteceu. O que eu faço? Você pode fazer troca. Você pode dar um banho na ninhada. A gente vai falar disso. É um banho com criolina. E aí, o odor do filhote, as mães não sabem quem é o seu filhote. Aí você pega os filhotes com menor peso e redistribui para dar condições de eles desenvolverem, para não ter competitividade entre o filhote maior e o filhote menor. Então você troca, você faz essa troca para tentar homogeneizar o plantel. Tem essa possibilidade também. Porque tem um índice permitido, tá bom? A gente vai ver isso lá na frente. Mas já que falaram aqui de eliminar os filhotes, para evitar isso, por exemplo, menos de 5%. Se menos de 5%, na verdade, não deveria ter isso. Um bom plantel, todas as fêmeas têm que ter filhotes acima de 700 gramas, tá bom? Mas se acontecer,
você faz um banho de criolina em toda a ninhada e redistribui. Filhotes de 700, você coloca em uma porquinha, você redistribui, tá bom? Na tela, meu diretor. Manejo do escamoteador. Professor, como é que é o manejo do escamoteador? É assim, pessoal. Quando você vê o comportamento do leitão em relação à fonte de calor, se eles estiverem na periferia, a temperatura está alta. Se eles estiverem no centro do escamoteador, um em cima do outro, a temperatura está baixa. Do quê? Da fonte de calor. Qual é o ideal? Eles estarem totalmente distribuídos dentro da fonte de calor. Tá bom? Que é adequada. Qual é a posição que esse filhote tem que me demonstrar, professor? Por exemplo, isso aí, ó, se eles estiverem fora, significa o quê? Que a cama, porque aonde eles estão é maravilha. A cama pode estar suja ou tem uma corrente de ar na maternidade. Toma muito cuidado com isso, que a maternidade é um setor fechado. A maternidade não é um setor aberto, tá bom? Olha a posição que o filhote tem que estar para falar que a temperatura está ideal. As patinhas da frente têm que estar esticadas. Se tiver alguma coisa dobradinha, é as de trás, para ele poder se levantar. Mas esse jeitinho, péssimo se ele estiver igual o cachorrinho, com as patinhas para cima, para baixo do abdômen. Professor, por que temos que tomar muito cuidado com a temperatura? Porque um filhote desvia a energia a energia que ele tem mamando, que ele consome o alimento, se ele direcionar essa energia para gerar calor, ele vai perder peso, ele vai ficar apático e ele é um objeto onde patógenos podem ir lá e fazer ele ficar doentinho. E perder peso. Ele tem tempo para... Ele tem que ganhar peso, esse animal, para poder fazer o quê? Outros manejos. Suportar outros manejos. Como o quê? Retirada dos dentinhos. Então, nós fazemos a retirada dos dentes, os caninos, para não machucar a mamada. Isso aí é feito de um para outro, ó. Canino superior e o terceiro incisivo é retirado. Por isso que os suínos não têm aqueles dentes para fora. Então isso tem que ser feito. No primeiro dia ainda o corte da cauda. Qual? O terceiro. Por quê, professor? É retirado 1/3 da cauda. Isso auxilia lá na creche para eles não atacarem os filhotinhos. Então esse corte é muito importante ser realizado. Olha aí, ó. Do 1 ainda, transferência cruzada, que eu falei para vocês. Por que ela é importante, professor? Homogeneizar o lote. Vacinação, prevenção da anemia ferropriva, tá bom? Reserva hepática insuficiente. Então é bom fazer isso de 10 a 20% se necessário. Do segundo a terceiro dia, marcação das orelhas. A gente chama isso de moça. Tem a tatuagem, brinco e moça. A moça é a mais indicada. Por quê, professor? Porque o brinco é uma coisa que chama a atenção do animal, ele vai lá e morde. Quando eles estão em sistema de terminação. Como é que é a numeração, professor? Dou uma picotada no lado direito, equivale a 1, a 100, 3, e no meio, 400. E o outro lado, 10, 200, 30 e 800. Isso é do lado direito e outro no lado esquerdo. Assim você sabe a procedência da família desse animal. Direito e esquerda. Professor, também tem a castração. A castração é um procedimento importantíssimo. Realizado isso nos animais que serão destinados para terminação. Todo esse procedimento, claro, com o auxílio de um veterinário. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui, daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau.